Olá, amigos contadores do Estado do Paraná, atendendo ao convite do presidente Lauderino, muito obrigado. Estamos trazendo uma aula para vocês sobre direito do trabalho e esse momento de crise sem precedentes do Brasil, causado pelo Covid-19, o coronavírus, e todas as implicações que isso traz no mundo da economia, especialmente no mundo do direito do trabalho. E vocês, contadores, eu sei que estão na linha de frente dessa situação, atendendo as empresas, conversando com os sindicatos, têm um papel absolutamente relevante nesse momento e, por isso, o poder da informação num momento em que nós temos uma série de notícias que não são verdadeiras, muitas notícias que circulam nas redes sociais sem conteúdo real. Então, aqui, através do Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Paraná, eu, juiz Marlos Augusto Meleque, do TRT do Paraná, um dos autores da Reforma Trabalhista do Brasil, vou trazer em primeira mão para vocês todas as informações necessárias para você ter uma atuação mais correta, uma atuação mais segura juridicamente falando, no dia a dia do seu trabalho e no atendimento a seus clientes. Então vamos lá. Nós tivemos uma medida provisória inicialmente que tratou das relações de trabalho e o coronavírus. A medida provisória é a de número 927. Ela traz pelo menos uma dúzia de coisas importantes. Eu sei que a medida provisória vocês já leram, já conhecem ela, mas nós vamos fazer algumas reflexões importantes para você avaliar o grau de risco de cada situação em que você se deparar. Então, em primeiro lugar, a medida provisória trata que o acordo individual feito entre patrão e empregado vai prevalecer sobre a lei, sobre acordos e convenções coletivas, desde que não viole o texto constitucional. Isso parece fácil, mas não é tão simples assim. Primeira pergunta que eu faço para você: que extensão pode ter esse acordo individual entre o patrão e o empregado e o patrão, para ter mais valor do que um acordo, uma convenção coletiva e até a própria lei federal, valer mais do que a própria CLT? Num primeiro momento, eu fiz uma interpretação da seguinte forma: que esse acordo individual serviria para dar lastro às medidas que foram previstas na própria medida provisória do governo federal. Mas fazendo uma leitura mais atenta, especialmente quando um contador me perguntou se através desse artigo 1º da medida provisória, que trata da possibilidade do acordo individual sobre acordos e convenções coletivas e a própria lei, se ele poderia transformar um contrato de experiência, que nós sabemos que tem um prazo limite máximo improrrogável pela CLT de 90 dias, se ele poderia, por causa do coronavírus, prorrogar esse contrato de experiência, inclusive suspendendo esse contrato de experiência por um determinado período. E nós lembramos que suspensão no contrato de trabalho não gera pagamento de salário. Nos debruçando sobre o texto da medida provisória, nós então percebemos que quando a medida provisória trata do acordo individual, na verdade ela dá uma extensão muito maior do que apenas aqueles fatos que estão elencados, aquelas medidas possíveis que estão elencadas na própria medida provisória. É um verdadeiro coringa, é uma verdadeira carta branca, mas nós mentalmente precisamos fazer um link. Vai ser possível o acordo individual entre patrão e empregado enquanto durar o estado de calamidade pública, que vai valer mais do que acordo e convenção coletiva e a própria lei, desde que, e esse é o link mental que nós temos que fazer, desde que esse acordo individual seja para preservar o emprego. É isso que está escrito na medida provisória. E, aliás,
A medida provisória é muito inteligente nesse aspecto, porque nós estamos tendo notícia de muita dispensa. E o rastro de desemprego, de miséria que esse momento pode deixar na humanidade, especialmente num país em desenvolvimento como o Brasil, é avassalador. Então a medida provisória procura preservar empregos e quando ela diz que vale o acordo individual, é óbvio que o acordo individual tem que ser feito por escrito, com cada empregado, ter a assinatura dele. Ele vai valer mais do que o acordo, a convenção coletiva, mais do que a própria lei, desde que não contrarie a Constituição Federal. Aí você me pergunta, mas é seguro aplicar isso que você está falando? É seguro fazer isso? E eu lhe digo que é. Porque o ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal, decidiu de maneira absolutamente recente que a medida provisória 927 é constitucional e especialmente nesse aspecto que ela determina que vai valer o acordo individual sobre o coletivo e a própria lei, isso também tem validade. E quem disse foi o Supremo Tribunal Federal, soterrando qualquer outra discussão jurídica no Brasil. E o argumento do ministro Marco Aurélio, que gostei muito no particular, o conheci pessoalmente num evento em Foz do Iguaçu, quando eu palestrava sobre as novidades da reforma trabalhista, bem na época que ela estava sendo votada, e senti que o ministro foi muito sensível a essas situações todas. O ministro dá um argumento muito interessante. Por que é que nesse momento de calamidade pública o acordo individual pode valer mais do que o acordo e a convenção coletiva? Diz o ministro na decisão dele. Porque o acordo individual vale porque o interesse do trabalhador precisa ser respeitado. E o ministro diz que, teoricamente, um acordo ou uma convenção coletiva não poderia contrariar o interesse do trabalhador que, nesse momento emergencial, tem que levar comida para casa. Então, o acordo individual, para a gente finalizar esse tópico, vale mais do que acordo e convenção coletiva, vale mais do que a própria lei, desde que não contraria a Constituição. E até que momento vocês podem firmar esse tipo de acordo com os empregados nas empresas? Até o momento em que o governo decretar o fim do estado de calamidade pública ou o fim do estado de força maior. Força maior que foi decretada também pela medida provisória 927. Qual a consequência mais importante da medida provisória decretar que o coronavírus é um caso de força maior? Força maior no direito significa dizer que nós temos um acontecimento que todos sabemos inevitável, mas que nós não conseguimos inibir os seus efeitos pelas nossas próprias forças. Dentro da CLT, a questão da força maior é tratada em alguns artigos muito importantes para esse momento. Para a CLT, força maior é o acontecimento inevitável que causa prejuízos para o qual não deu causa ou concorreu o empregador. Então nós temos um conceito genérico da força maior no direito e no direito do trabalho nós temos um conceito um pouquinho mais específico. Tudo bem, saindo da teoria, vindo aqui para a prática. O que interessa que o coronavírus é força maior para as relações de trabalho? O que pode ser feito? Primeiro, o artigo 503 da CLT prevê a possibilidade da redução salarial temporária dos empregados em até 25% enquanto durar a força maior. Esse artigo da CLT é cogente e imperativo. Tem, como chamamos no direito, efeito erga omnes, ou seja, vale para todos e não precisa nem de acordo para isso valer. Mas para a empresa poder aplicar essa redução salarial temporária e emergencial para os contratos de trabalho vigentes, tem que observar duas coisas. A primeira, que exista um motivo de força maior. Está aí.
É óbvio, coronavírus, inclusive decretado pela medida provisória. Temos, inclusive, o embasamento legal para isso. E o segundo, a empresa deve comprovar prejuízos. Sim, porque nem todos os estabelecimentos estão tendo prejuízo com o coronavírus. Farmácias, supermercados estão faturando mais do que nunca. Mas todo o resto da economia, o setor de transporte coletivo, urbano, interestadual, intermunicipal, o setor industrial, o setor comercial como um todo no Brasil, o setor de serviços e os autônomos, então, o que falar? Todos estão passando por uma crise absolutamente sem precedentes no Brasil. Então, o artigo 503 da CLT trata da possibilidade de redução de salário por motivo de força maior. E essa redução é temporária, enquanto durar a força maior. E ela pode ser de até 25% do salário. Não precisa da concordância do empregado. A empresa pode tomar essa decisão sozinha. Bom, agora vem a dúvida maior. E é isso que causa insegurança jurídica no Brasil e que contribui para a destruição dos empregos. Algumas teorias estão aparecendo dizendo que o artigo 503 não teria sido recepcionado pela Constituição Federal. Para ser mais genérico, mais simplista, ele teria sido revogado. Eu não entendo dessa maneira. Por quê? Porque uma lei, para ser revogada, precisa ser revogada por outra lei. É o que nós chamamos de revogação expressa. A Lei da Reforma Trabalhista, 13.467, de 2017, tem no finalzinho dela lá, se vocês lerem um dia, aliás, já deveriam ter lido, hein? Uma penca de artigos que foram revogados, portanto, expressamente, porque está escrito ali, na CLT, pela Reforma Trabalhista. Foi uma revogação expressa. Agora, desde 1943, que ninguém revogou expressamente o artigo 503 da CLT, que permite redução de salário, por ato unilateral da empresa, mesmo sem acordo com o empregado, mesmo sem redução de jornada. Uma redução de salário, para quê? Para preservar o emprego. Aí você pergunta, mas qual é a confusão que está acontecendo então? O que alguns doutrinadores estão colocando? Ah, que o artigo 503 não vale mais. Ué, mas não está escrito ali? Está escrito ali. Foi revogado por alguma lei? Não foi. Foi revogado pela reforma trabalhista? Não foi. Tem outra lei lá de 1965, tentar lembrar de cabeça aqui o número dela. É uma lei de 1965. Enfim, essa lei, ela trata do seguinte. Ela diz que qualquer redução de salário por motivo de situação econômica transitória das empresas só poderá ser feita por acordo ou convenção coletiva de trabalho. Ué, aí disseram que essa lei de 1965, tacitamente, ou seja, não foi expressamente, teria revogado o artigo 503 da CLT. Mas como assim? Veja, aí tem gente que diz o seguinte, mas a Constituição Federal, lá no artigo 7º dos direitos sociais, diz que qualquer redução salarial somente poderá ser feita através do sindicato, com acordo ou convenção coletiva. Então o artigo 503, que está abaixo da Constituição, hierarquicamente falando, não teria mais valor. Não teria sido recepcionado pela Constituição Federal. Entendo sinceramente que não. E vou dar um argumento do porquê. Primeiro, porque o artigo 503 não foi revogado por lei nenhuma, por norma nenhuma. Segundo, aparece agora teoria de não recepção pela Constituição, 35 anos depois, justamente no momento que o Brasil vive efetivamente um caso de força maior, inequívoca, reconhecida pelo governo federal, pela própria Organização Mundial da Saúde. Vou mais além. Não podemos misturar. A Constituição Federal prevê o princípio da irredutibilidade salarial e prevê que só poderemos reduzir salário desde que haja convenção ou acordo coletivo. Isso está na Constituição Federal.
Mas a Constituição Federal não trata em nenhuma vírgula, em nenhum momento, de uma situação específica de força maior. A Constituição Federal não trata. Nem aquela outra lei da situação econômica transitória da empresa de 1965. Então, a CLT é o único dispositivo legal que nas relações de trabalho trata de força maior. Como é que pode ter sido revogado? Aliás, tem um brocardo, um ditado no direito que diz o seguinte: lex specialis derogat lex generalis. A CLT é específica, é o único diploma que trata dessa matéria. Portanto, para a preservação do emprego, eu defendo sim a manutenção do artigo 503, até porque ele está escrito lá, ninguém o retirou da CLT até hoje. Simples assim. Aí você me pergunta, tá, se a empresa for aplicar a redução temporária de até 25% nos salários, com base na força maior, comprovando lá na frente prejuízo, que não é difícil, né? E reduzindo os salários na prática em até 25%. Eu estou correndo algum risco? Você está correndo algum risco de que lá na frente algum juiz venha dizer que a matéria é inconstitucional. Mas cabe recurso, cabe recurso, cabe recurso, nós teremos que esperar um pronunciamento dos tribunais superiores sobre essa matéria. Simples assim. Eu acredito que a redução salarial para a preservação do emprego é absolutamente válida no momento de força maior que se sobrepõe às outras normas. No direito, nós temos algo chamado interpretação conforme. Talvez vocês nunca tenham ouvido falar nisso. Isso é assunto de direito constitucional muito bem explicado pelas teorias de Canutilho, constitucionalista português, que foi traduzido aqui para o Brasil também através das ideias do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Interpretação conforme. O que significa isso? Que nós precisamos pegar um dispositivo legal e interpretá-lo conforme a Constituição. Vejam, nós já temos um direcionamento do Supremo Tribunal Federal. Se a própria Constituição fala que só vale o tempo todo acordo, convenção coletiva, está lá no artigo 7º também, que o Poder Judiciário reconhecerá os acordos e convenções coletivas de trabalho, que só pode reduzir salário por acordo coletivo. Mas agora o próprio ministro Marco Aurélio, reconhecendo a situação de excepcionalidade, reconhecendo que a medida provisória é emergencial, reconhecendo que nós estamos vivendo um motivo de força maior, ele reconheceu que o acordo individual pode se sobrepor sobre o coletivo, que está previsto na Constituição, porque não tem uma linha na Constituição Federal que diga que algum acordo individual vai prevalecer sobre o coletivo. É exatamente o contrário, mas nesse momento emergencial, nesse momento de força maior, o ministro Marco Aurélio Mello acabou colocando isso na sua decisão e fez um bem ao meu sentir muito grande para o Brasil, porque reconheceu a força maior, reconheceu a emergência, reconheceu a validade do acordo individual. Então acredito que nessa linha, o artigo 503 da CLT, que permite uma redução emergencial e temporária de salários enquanto durar a força maior, é absolutamente válido. Aí você me pergunta, preciso fazer acordo com o empregado para isso? Não. Preciso reduzir jornada? Pelo artigo 503, também não. Ah, mas então se eu reduzir o salário dele pelo 503, eu tenho que dar garantia de emprego enquanto durar a redução? A CLT não fala nada disso. Ora, onde a lei não previu, você não precisa conceder. Claro que se você quiser conceder uma garantia de emprego, que vulgarmente o povo chama de estabilidade, mas estabilidade é só para servidor público. Na iniciativa privada, um contrato de emprego seletista, trata-se de uma garantia de emprego. Você vai fornecer essa garantia de emprego enquanto houver a redução salarial? Ótimo, mas é uma deliberação sua, porque a lei não prevê a necessidade da redução de salário e redução de jornada, não prevê. A lei não prevê a redução de salário e a possibilidade de garantia de emprego. Se você quiser fazer por conta própria, não tem problema algum. Perfeito? Vamos para frente, então, falando agora sobre férias. Intervalinho para tomar uma água. Pronto. Férias. A medida provisória tratou de férias individuais e coletivas. E, se conselho fosse bom, seria vendido? Olha, com todo respeito, vou dar um conselho para vocês. O coronavírus é uma doença, é um vírus que causa uma doença, a Covid-19, da qual nós ainda não temos
um conhecimento muito profundo. Volta e meia surge a notícia que surgiu um remédio que pode ser viável, que já estão desenvolvendo uma vacina. Na verdade, não importa quando você esteja vendo esse vídeo, mas nós não sabemos o que vai acontecer na semana que vem. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui a um mês. Então, o mais importante agora é não tomar nenhuma decisão de maneira assodada. É não tomar nenhuma decisão apressadamente. É um momento de reflexão. Não é por causa de 1, 2, 3, 4, 5 dias que... Não. Então, calma nessa hora. Primeiro, calma. Avaliar tudo, conversar com o seu cliente, ver as saídas mais interessantes, ver o grau de risco a qual ele quer se expor. O mercado faz isso, contas de chegada, vale a pena eu fazer isso, né? Dentro da lei, lógico, mas mesmo entendendo que futuramente o judiciário eventualmente pode declarar um ponto ou outro nulo ou parcialmente nulo. Então, o grau de exposição a risco que a empresa vai assumir nesse momento. Você não precisa tomar uma decisão apressada, tá? E mais, por isso que considerar as férias é interessante. Porque você vai ganhar aí 30 dias para observar o cenário, para ver o que vai acontecer. Você tem 30 dias para acompanhar a evolução da doença no Brasil, o aparecimento eventual de alguma medicação, de algum fármaco, de algum tratamento eficaz. Você vai acompanhar o posicionamento dos governos municipal, estadual e federal em relação à possibilidade da reabertura parcial ou total das atividades econômicas. Então, nesse momento, o mais inteligente, o mais importante é ganhar tempo. E como que se ganha tempo? Dando férias para o empregado. É possível dar férias individuais ou coletivas. Ah, mas o empregado tirou férias em fevereiro agora. Não tem outro período aquisitivo completo ainda? Não tem problema. A medida provisória emergencial abriu uma exceção. Você pode adiantar um período de férias do empregado, seja coletiva, seja individual. E sabe qual a maior vantagem disso? É que não haverá um pagamento das férias agora, quando der as férias. Sim, porque pela regra da CLT normal, nós temos que pagar as férias do empregado, pelo artigo 145 da CLT, 48 horas antes de ele entrar em férias, não é verdade? Com o terço constitucional, inclusive. Mas aqui na medida provisória emergencial da crise do coronavírus é diferente. Você vai pagar as férias no 5º dia útil subsequente ao mês que você concedeu as férias. E aquele terço constitucional, diz a medida provisória, vai ser pago lá junto com a gratificação natalina, junto com o 13º, cujo prazo limite é 20 de dezembro. Portanto, dá um pequeno alívio para o caixa das empresas e você ganha 30 dias para ver, afinal, o que vai fazer. No caso das férias coletivas, a medida provisória facilitou. Diminuiu muito aquela burocracia. Basta comunicar ao empregado com 48 horas de antecedência por meio escrito ou eletrônico para conceder as férias para ele. Ele é obrigado a aceitar essas férias. Tá? E no caso das férias coletivas, você não precisa notificar nem o sindicato, nem a Secretaria do Trabalho e Emprego, que é o antigo Ministério do Trabalho. Tá? É só comunicar ao empregado com 48 horas de antecedência, seja por escrito, seja por um meio eletrônico. Também é importante mencionar sobre o abono de férias. Nós sabemos que quando o empregado entra em férias, ele pode vender 10 dias para o patrão. Mas, nesse caso específico, a medida provisória diz que o patrão poderá não aceitar a compra desse chamado abono de férias. Porque pela regra normal da CLT, quando está tudo bem no dia a dia, o que nós tínhamos até pouco tempo atrás, o empregado, quando entra em férias, ele pode dizer, olha, quero vender um pedaço das minhas férias para o patrão, e o patrão, curiosamente, era obrigado a comprar pela CLT. Mas agora, pela medida provisória emergencial da crise, o patrão não é obrigado a comprar parte das férias do trabalhador se ele quiser vendê-las. Tá certo? Muito bem. Feriados. Os feriados podem ser adiantados.
feriados municipais, estaduais ou federais podem ser adiantados pelas empresas, mesmo que os trabalhadores eventualmente não concordem. Podem ser adiantados. Os únicos feriados que dependem de concordância do trabalhador para poder ser adiantado são os feriados religiosos, segundo a medida provisória. Aí muita gente pergunta, mas e se a gente adiantar o feriado e lá para frente, antes de haver a compensação de horas, o trabalhador for desligado da empresa? Como é que fica? Bom, a lei nada diz. Eu entendo, para que se evite o enriquecimento sem causa, uma vez que o trabalhador não laborou e recebeu, esses feriados podem ser descontados no momento da rescisão, sob pena de enriquecimento sem causa. Tá? Outro detalhe, força maior. Tem um artigo da CLT que permite a dispensa do empregado por força maior. Isso cabe nesse momento, já que a medida provisória reconheceu força maior? Olha, caber até cabe, mas só se pode dispensar por motivo de força maior, que é diferente de justa causa, hein? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A dispensa por força maior, talvez, vocês nunca tenham ouvido falar, mas ela está lá na CLT, tá? A dispensa por motivo de força maior poderá ocorrer quando houver a força maior, que é o caso agora, e houver o fechamento da filial, do estabelecimento ou da própria empresa. Então veja, para dispensar um empregado por motivo de força maior, não basta que haja força maior. Além da força maior, tem que haver o fechamento do estabelecimento, da filial ou da própria empresa. Se houver esse fechamento, o que diz a lei? Que as indenizações serão por metade. Então, o trabalhador vai receber metade da multa fundiária, 20%, portanto. O trabalhador vai receber metade do aviso prévio. Tá? As férias proporcionais, o 13º proporcional recebe dentro da integralidade e da proporção, se for o caso. Tá? E o trabalhador tem direito a sacar o fundo de garantia integral e tem direito também a dar entrada no pedido de seguro-desemprego. Mas lembre-se, tem que haver o fechamento da filial, do estabelecimento ou da empresa como um todo para poder se dispensar alguém por motivo de força maior. Nós tivemos uma polêmica bastante grande a respeito da suspensão do contrato de trabalho na medida provisória. A medida provisória previa que o contrato de emprego poderia ser suspenso por até 4 meses e nesse período o trabalhador faria algum tipo de qualificação profissional, até à distância, pela internet, curso online, coisa assim. E nesse período não haveria pagamento de salário, mas o trabalhador poderia negociar com o patrão uma forma de auxílio, de ajuda que não teria natureza salarial, segundo a MP, e também não se integraria ao contrato de trabalho para o futuro daquele trabalhador. Mas a pressão foi tão grande que o presidente da República, na mesma tarde que a medida provisória foi editada, acabou voltando atrás e no dia seguinte saiu a medida provisória 928, que acabou revogando o artigo 18, que tratava justamente desse negócio da suspensão do contrato de trabalho por até 4 meses. Teve muita gente que comemorou. Mas será que é mesmo motivo para comemoração? O artigo 476 da CLT já prevê, desde 2001, e nem tem nada a ver com a reforma trabalhista, desde 2001, portanto há 18 anos, a possibilidade da redução ou da suspensão, melhor dizendo, do contrato de emprego, diz lá na CLT, de 2 a 5 meses para fins de qualificação profissional. Isso foi muito usado na época por montadoras de veículos, em outras crises como da gripe H1N1, gripe suína, gripe aviária e tantas outras. Já está na CLT a possibilidade da suspensão do contrato de trabalho. Só que na CLT o período vai de 2 a 5 meses,
também não tem pagamento de salário, também pode-se negociar uma bolsa auxílio, um auxílio, uma ajuda do patrão que não teria natureza salarial e tampouco se integraria ao contrato de trabalho, mas na CLT precisa da participação, da intermediação, do aval do Sindicato dos Trabalhadores. O que eu estou querendo dizer com tudo isso? Que por mais que a medida provisória, quando tratava da suspensão de 4 meses do contrato de trabalho, de até 4 meses, foi revogada, né, ainda se pode fazer essa suspensão através do próprio artigo da CLT, que prevê a suspensão de 2 a 5 meses para qualificação profissional, sem pagamento de salário, mas acertando-se um auxílio lá para o trabalhador que não tem natureza salarial, que não se integra ao contrato. Dá para fazer. Só que tem que ter a participação do Sindicato do Trabalhador nesse caso. E eu gostaria de chamar a atenção desse tópico, porque se os sindicatos tivessem nesse momento, e muitos estão tendo, mas muitos não estão tendo, um protagonismo do bem para a preservação do emprego, nós não precisaríamos nem de medida provisória. Porque o que o sindicato assina junto vale, e ponto final. Agora, se nem houver uma negociação, houver uma rigidez de que não se vai abrir mão de nenhum direito, o que eu mais tenho ouvido? O que eu mais tenho ouvido? E vocês estão me assistindo aí, concordam ou não comigo? Você telefona para o Sindicato do Trabalhador, escuta, vamos fazer uma redução salarial temporária aqui no... Não aceitamos. Então vamos tentar pelo menos diminuir o vale alimentação. Não aceitamos. O que as empresas estão fazendo? Isso eu ouvi de dezenas de pessoas. Então manda o contador bater as contas lá para mandar o cara embora. É isso que a gente quer? É isso que o país quer? É isso que a nação está clamando nesse momento? Então a gente pede, a gente alerta, a gente roga aos sindicatos aqui que sejam sensíveis nesse momento. Os sindicatos sendo sensíveis nesse momento, eles podem inclusive mudar a forma como grande parte da sociedade brasileira os enxerga. O sindicato pode mudar a forma, sob prisma com o qual o governo federal, o parlamento, os enxerga. É um momento importante para a virada, mas os sindicatos têm que ter um protagonismo. Houve também reclamação de pelo menos um sindicato de que a empresa não quis negociar e mandou todo mundo embora. Mas majoritariamente ao contrário, as empresas querem negociar e os sindicatos estão muito rígidos. Ora, quando até 98% das empresas do Brasil são micro e de pequeno porte, quando 83% das empresas do Brasil, segundo dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada do Governo Federal IPEA, tem até 14 empregados, essas empresas precisam ser salvas. Elas têm um capital de giro que dura no máximo 27 dias, por dados do Sebrae. Então, nós não estamos falando aqui de grandes bancos, de grandes companhias aéreas, e mesmo assim precisam de respiro nesse momento. Mas nós estamos falando de pequenas empresas, cujo rastro de destruição vai ser gigante se os sindicatos se abstiverem da responsabilidade que a Constituição Federal os alocou. Então fica aqui o pedido, com muito alento, para que os sindicatos assumam esse momento de protagonismo e salvem os empregos. Porque salvar emprego não é uma coisa que a gente está falando aqui. Salvar emprego significa permitir que um cidadão passe no caixa do supermercado e faça uma compra leve para casa para sustentar a família. É muito mais sério do que uma frase, do que um jargão ou de qualquer coisa assim. Então os sindicatos devem assumir, nesse momento, um protagonismo muito grande. E quando você levar um não, discuta, argumente, mostre isso para eles. Né? Se você levar um não, pega por escrito, documenta tudo isso. É muito importante o Brasil conhecer nesse momento o posicionamento de cada sindicato em relação a cada situação, de cada categoria econômica que está se passando nesse momento no país. Bom, nós temos aí também a possibilidade do banco de horas. É um banco de horas especial por causa do coronavírus,
que pode ser compensado em até 18 meses. E isso também foi um alvo de ataque pelo Partido Democrático Trabalhista na ação direta de inconstitucionalidade do PDT, que foi interposto perante o Supremo Tribunal Federal. E o ministro Marco Aurélio Mello decidiu que o banco de horas, que tem 18 meses para compensação, criado pela empresa no momento do coronavírus, tem sim validade. Então, como é que funciona? Você faz um acordo escrito com o empregado, diretamente com o empregado, para fazer um banco de horas emergencial. As horas negativas que forem se somando no período de isolamento, de afastamento, elas poderão ser compensadas até 1 ano e meio, ou seja, 18 meses depois que for declarada o fim da pandemia, com um limite de 2 horas extras por dia. É importante que você coloque nesse acordo que vai ser feito com o empregado como ficam as horas não compensadas caso haja uma ruptura do contrato de emprego no meio do caminho depois. Novamente, eu entendo, para que não haja enriquecimento sem causa, o trabalhador pode ter descontado na rescisão as horas que recebeu, mas não trabalhou. Porque nós estamos diante de um contrato de emprego e, racionalmente, para evitar o enriquecimento sem causa, é isso que deve ser feito. Bom, nós temos aqui a possibilidade de se estender a jornada exceptiva de 12 por 36 para estabelecimentos hospitalares e de saúde. A medida provisória autorizou dobra, o que num momento normal é absolutamente impossível de se fazer, juridicamente reprovável. Mas nesse momento de emergência, para os estabelecimentos de saúde e hospitalares, a medida provisória permitiu que a 12 por 36 seja alongada, seja prorrogada, mesmo em ambientes insalubres. Lógico, o hospital inteiro é insalubre. Uma clínica, muitas vezes, inteira é insalubre. Não faria sentido permitir a prorrogação, mas se é insalubre não pode prorrogar, porque nesse momento o Brasil precisa muito dos valentes, corajosos profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, técnicos de radiologia, dentistas, todos os profissionais de saúde que estão envolvidos nesse momento no combate à pandemia. Né? Qualquer tipo de profissional de saúde que possa auxiliar, que possa ajudar, vai ser bem-vindo até como voluntário nos centros de saúde. Mesmo um odontólogo, mesmo um dentista, conhece a área de saúde, é muito bem-vindo como voluntário numa UPA, por exemplo. Né? Então, a 12 por 36 pode ser dobrada, tá? Porque nós estamos diante de força maior e a própria CLT autoriza, quando estamos diante de força maior, que serviços improrrogáveis possam ter jornada estendida, jornada de trabalho estendida. Tá? Então, qualquer empresa, qualquer empreendimento que esteja numa situação de serviço inadiável, a jornada pode ser prorrogada. Não só de estabelecimento de saúde, qualquer uma, mas a medida provisória foi mais enfática. Por quê? Porque nos hospitais e estabelecimentos de saúde se trabalha 12 por 36, que já é uma jornada excepcional, que já é uma jornada especial, mas se permitiu a dobra, ou seja, o profissional de saúde vai poder trabalhar até 24 horas seguidas. É duro, é penoso, mas o momento exige e assim entendeu o governo federal, o que foi também validado pela decisão do Supremo Tribunal Federal, através da decisão monocrática, ou seja, de um só ministro, proferida recentemente pelo ministro Marco Aurélio Mello. Uma outra dúvida que tem aparecido muito é sobre os regulamentos que o poder público tem expedido. Os famosos decretos. Tem decreto municipal, estadual, federal e cada um diz uma coisa. Às vezes colide um com o outro. Como é que fica essa situação? O que é um decreto, em primeiro lugar? Decreto não é lei, é uma norma, é algo menor. O decreto, ele serve para trabalhar o texto de alguma lei existente, para detalhar, para explicar, para dar uma interpretação para uma lei já existente. E nós temos a lei do coronavírus,
que foi publicada em fevereiro desse ano. É a Lei 13.979, que prevê uma série de responsabilidades para os empresários, para os industriais, para os comerciantes que descumprirem as regras de proteção à pandemia. Então, por exemplo, está escrito lá que as empresas devem tomar todas as precauções possíveis, está na lei, né? Na 13.979, de fevereiro desse ano, que todas as empresas têm a obrigação de ter à disposição álcool gel, ensinar os trabalhadores a lavarem as mãos, ter informação sobre a doença colocadas em todos os lugares, né? Que se permita o afastamento do trabalhador para ir ao médico, para o tratamento ou diagnóstico quando houver alguns dos sintomas. Mas, por outro lado, a lei não afasta em nenhum momento, e nem um decreto, seja municipal, estadual ou federal, afasta automaticamente um trabalhador do grupo de risco de uma atividade essencial. Vou dar um exemplo. Se o médico tem asma, não tem nenhuma norma hoje que afaste ele automaticamente do trabalho simplesmente pelo fato de ele estar no grupo de risco. Vou dar outro exemplo. Teu pizzaiolo, teu padeiro, teu balconista tem mais de 60 anos, está no grupo de risco. Ele não precisa ser necessariamente afastado do trabalho por estar no grupo de risco, porque não há previsão legal para isso neste momento no Brasil. Por outro lado, se a empresa perceber que ele tem algum sintoma, isso serve para qualquer trabalhador, daí não só para aqueles que estão no grupo de risco, a empresa percebe que qualquer trabalhador está com algum sintoma da doença. Então, ele precisa encaminhar esse trabalhador obrigatoriamente para um serviço de saúde sob pena de responsabilidade. Tem muita coisa que saiu na mídia recentemente que o Congresso Nacional teria aprovado, como, por exemplo, o trabalhador não precisa mostrar atestado para abonar as faltas no período do coronavírus. Calma, isso apenas foi votado na Câmara Federal. Ainda tem que ser aprovado pelo Senado Federal. Tem que ser assinado pelo Presidente da República. Tem que ser publicado no Diário Oficial. Então isso aí não vale nada. Quem falta tem que apresentar o atestado médico de falta ao trabalho e pronto. Tá? É muito interessante, uma vez eu estava atuando como magistrado na unidade de Campo Largo, que é onde eu trabalho, na vara de Campo Largo, e me surpreendeu um atestado médico, cujo código CID envolvia uma justa causa. E eu perguntei, mas o trabalhador apresentou atestado, por que tomou justa causa? Aí o advogado falou, doutor, olha o código CID, o que é? Era um código CID que eu nunca tinha visto na vida. Talvez vocês não o conheçam, alguns de vocês talvez conheçam. O médico que atendeu a pessoa colocou como código CID um determinado código, que eu não lembro agora, mas qualquer Google resolve, né, porque aquilo são códigos muito complexos e são numerosos, que dizia o seguinte: consulta realizada com simulação de sintomas de doença exclusivamente para obtenção de atestado. E a empresa, quando foi ver isso, mandou o cara embora por justa causa e, naturalmente, eu mantive a justa causa porque o trabalhador, naquele momento, atuou em fraude. Então, muito cuidado com esse tipo de conduta, alertem as pessoas sobre isso, porque os médicos podem colocar esse código CID no atestado e aí, como diria lá na tornearia mecânica que eu trabalhava no Boqueirão, lascou tudo. Aí, lascou tudo, deu ruim, a casa caiu daí, né? Muito bem. Então, quando nós temos a convivência de decreto federal sobre coronavírus, o que pode abrir, o que não pode abrir, estadual e municipal, às vezes pode haver colidência entre eles. E qual que vale? Você deve estar pensando, vale o federal sobre o estadual, vale o estadual sobre o pior que não. Aí que está. Esses entes públicos, a municipalidade, o estado e a União, podem legislar, não é bem uma legislação, mas enfim, lato sensu aqui falando, genericamente falando, eles podem legislar, eles podem expedir normas, decretos, de maneira concorrente, sem que um elimine o que o outro diz. Então, um decreto do prefeito Rafael Greca de Macedo em Curitiba, por exemplo, na capital do Paraná, ele vale tanto quanto o decreto do presidente da República sobre o coronavírus.
um não se sobrepõe ao outro. E quando houver colidência entre eles, o judiciário vai decidir lá na frente, porque o decreto federal não está hierarquicamente superior ao decreto municipal, porque a Constituição Federal os coloca em grau de igualdade. A lógica jurídica, que é uma teoria que na prática tem muitas brechas, diz o seguinte: a União legisla, ou solta um decreto, enfim, o que ela não regular, o Estado regulamenta, e o que o Estado não regulamentar, daí o município regulamenta. Mas não é isso que a Constituição prevê, porque todos podem legislar de maneira concorrente, está lá no artigo 24 da Constituição Federal, e já no 23, 24, 25, você vai ver ali, pode legislar sobre saúde pública, o Estado e a União. Ué, mas não tem município. Pois é, mas logo em seguida está ali, o município poderá legislar sobre qualquer assunto de seu interesse. Quer dizer, a doutrina, a jurisprudência tem aceito isso. Então, essa convivência de normas, de decretos, quando houver eventualmente alguma colisão, precisa ser estudado caso a caso e ver o que acontece. O que eu chamo a atenção aqui é que se você pegar o decreto do governo federal sobre o coronavírus, ele fala, orienta-se tal coisa. Você pegar muitas vezes um decreto estadual, recomenda-se tal coisa. Ora, orientação e recomendação não obriga ninguém, apenas recomenda. O problema é quando o decreto vem e determina o fechamento, determina que a atividade não abra, determina que... Aí é uma determinação. É diferente. Então, até isso tem que ser observado com muita propriedade nos decretos, seja federal, estadual, municipal, né? Se há uma mera orientação ou recomendação, porque elas são facultativas, elas não são obrigatórias, ou se há uma determinação do ente público. E quando houver a determinação, aí ela deve ser cumprida sob pena de responsabilidade administrativa, civil e criminal do destinatário dessa norma. Tá? Bem, nós temos aqui também no artigo 486 da CLT a possibilidade do governo indenizar as empresas sobre esses fechamentos de estabelecimentos temporários ou definitivos que estão acontecendo. Está lá no artigo 486 da CLT. É o que nós chamamos no direito de factum principis. Tá? Mas eu queria aproveitar aqui a presença no Conselho Regional de Contabilidade do Paraná, antes de falar do factum principis, e fazer aqui um pequeno comercial, né? Dos livros que eu escrevi sobre direito do trabalho e a reforma trabalhista. O primeiro, que até foi escrito uns 3 anos antes da reforma trabalhista, mas que já está na 3ª edição e está completamente atualizado com tudo que mudou na reforma trabalhista, é esse aqui, ó. Trabalhista e agora, onde as empresas mais erram. Tá? Então, uma coletânea de erros que acontecem com muita frequência nas salas de audiência. O livro não contém juridiquês, tá? E é uma linguagem acessível e foi atualizado com a reforma trabalhista, ganhou mais 28 páginas, né? E o livro inteiro, ele tem destaques, como esse aqui, por exemplo. Você está lendo, né? Tem muita história verdadeira, ó, e tem esses destaques assim, ó, que chamam a atenção para o problema, né? Esse livro faz você aprender com o erro dos outros. Essa foi a ideia do Trabalhista e agora, onde as empresas mais erram, da capa alaranjada. E o Trabalhista, o que mudou, é o livro que fala sobre a reforma trabalhista. Ela faz um comparativo, olha só, faz um comparativo de como era, como ficou, e aqui dentro você tem uma pequena e breve explicação do essencial que você precisa saber sobre as mais de 200 coisas que mudaram com a reforma trabalhista do Brasil. Bom, teria mais livros escritos, mas eles estão em falta, estão esgotados, e esses aqui são os que estão mais atualizados no momento também. Tá? Por que eu estou falando isso aqui para os contadores de todo o estado do Paraná? Porque nós estaremos rodando uma edição especial agora nos próximos dias, e aqueles que desejarem vão ter preço de editora. Tá? Para isso, aqueles que desejarem, a entrega é feita pelo correio, é super barato, porque o correio tem um tal de despacho módico para livro, que fica muito barato. Tá? Você vai pedir pelo meu Instagram direto, que eu mando para a editora.
tá? Meu Instagram é Marlos Melec, você me chama lá, só escreve lá, olha, eu quero o livro, um ou outro, os dois, com o desconto da aula que você deu no Conselho Regional de Contabilidade do Paraná, com o preço da editora. E eu coloco lá as condições para você, é quase a metade do preço, é bem legal, vale a pena mesmo, tá bom? Se me derem a honra da leitura dos meus livros, ainda eu vou ter o trabalho de mandar um carinho autografado para todos vocês, tá bom? Bom, feito aí o comercialzinho dos livros, né? Vamos voltar aqui para o Factum Principis, que é o artigo 486 da CLT. Então, diz a CLT que, quando por determinação, e acabamos de falar nisso, né, determina o fechamento do comércio, da indústria, da atividade não essencial, tá? Determino o fechamento. Quando houver essa determinação temporária ou definitiva da empresa, do fechamento da empresa, o Estado deve indenizar o empreendedor. Então isso vale agora? Vale? Olha, valer até vale. Só que nós temos que lembrar que nós temos um coringa que está acima disso, que é a força maior. Se não estivéssemos vivenciando a força maior, com certeza, o governo mandou fechar uma panificadora, mandou fechar uma fábrica de armas, por exemplo, mandou fechar um supermercado por qualquer motivo, né? Uma atividade que era lícita passou a ser ilícita por uma nova lei, né? Claro que se mandar fechar porque a vigilância sanitária achou rato no meio do presunto, lógico que não vai ser indenizado, né? Agora, se está funcionando normalmente, daí o governo, a medida provisória, um decreto, um ato do executivo, do legislativo, manda fechar, esse comerciante vai ter direito à indenização, sim. Tá? Agora, aqui não é o caso, pelo menos ao meu sentir, na minha interpretação, porque nós estamos diante de um caso de força maior. E a força maior gera, como nós observamos aqui em outras passagens, desobrigação. Você tem uma obrigação, veio a força maior, isso pode gerar desobrigação. É por isso que, se você alegar força maior e comprovar uma redução no seu ganho, no seu patrimônio, você pode eventualmente até ganhar na justiça o direito de não pagar alguns boletos. Fazendo isso com critério, com cuidado, mas é verdade. Força maior. É um fato inevitável. Você não consegue inibir os efeitos dele pelas suas próprias forças. Não foi causado por você. Força maior desobriga o devedor, nem que seja temporariamente. E nós assistimos isso aqui em uma série de aspectos dentro das relações de trabalho, né? Bom, nós temos aqui então que a teoria do chamado facto principis, o fato do príncipe, teoricamente não se aplica porque existe um momento de força maior. Agora, quem quiser judicializar essa questão para obter uma resposta por sentença do Poder Judiciário, pode até experimentar. Mas se perder a causa, vai ter que pagar honorários de sucumbência que variam até 20% na Justiça Civil e até 15% na Justiça do Trabalho, quando for o caso. Combinado? Bom, e para a gente terminar o nosso encontro de hoje, eu quero trazer para vocês aqui um compacto de todas as medidas que foram tomadas até o presente pelo governo federal para aliviar o seu bolso nesse momento de crise. Primeiro, o Copom, o Conselho de Política Monetária do Brasil, reduziu para 3,75% ao ano a taxa Selic. É a menor taxa da história do Brasil. E isso, espera-se, tenha uma repercussão no custo do dinheiro quando os estabelecimentos bancários realizam operações de mútuo, de empréstimo para pessoas físicas e jurídicas. 3,75% ao ano é a menor taxa da história do Brasil. Nós tivemos em crises como a crise do México, a crise da Rússia aqui no Brasil, em governos recentes, a taxa batendo até 40%, né, ao ano. Hoje nós temos uma taxa civilizada de 3,75% ao ano. Baseado nisso, a Caixa Econômica Federal anunciou a redução da taxa de juros do cheque especial para pessoas físicas para 2,90% ao mês. É a menor taxa também para um cheque especial na história do Brasil, anunciada recentemente pela Caixa Econômica Federal. Outra novidade
é que quem tem prestações habitacionais junto à Caixa Econômica Federal pode pedir o adiamento para o final do contrato das próximas 2 parcelas. Basta entrar no aplicativo Caixa Habitação e clicar ali, já está logo na entrada do aplicativo, digitar a senha e aguardar a resposta do teu pedido, o deferimento do teu pedido vale para as 2 próximas parcelas habitacionais de pessoa física. Para dívidas de pessoas físicas e jurídicas, a Caixa Econômica Federal também anunciou que vai suspender a cobrança das parcelas de crédito pessoal para pessoas físicas e de capital de giro para as pessoas jurídicas nos próximos 60 dias. Tanto a prorrogação das parcelas habitacionais como a prorrogação da dívida de crédito pessoal e de capital de giro para as pessoas jurídicas devem ser requeridas, não são automáticas, portanto, devem ser requeridas junto à Caixa Econômica Federal. Outros bancos começam a anunciar também medidas similares à da Caixa Econômica Federal. Pela medida provisória, os meses de competência do FGTS de março, abril e maio poderão ser recolhidos a partir do mês de julho, parcelado em 6 vezes, sem juros ou multa. Mas para isso, muita atenção aqui, especialmente vocês, queridos contadores e empresários contabilistas do Paraná. O seguinte, tem que requerer isso, informar essa dívida e requerer o parcelamento até o dia 20 de junho, 20/6, portanto, para poder parcelar em até 6 vezes o FGTS dos meses de competência de março, abril e maio, perfeito? Para as pequenas empresas foi anunciado que o Simples, o DAS, o recolhimento do DAS, também foi prorrogado dos meses de março, abril e maio, que vão ser recolhidos, isso é automático. Essa prorrogação já é automática, não precisa ser requerida. Vão ser pagas em outubro, novembro e dezembro. Então, repetindo, os Simples dos meses de competência de março, abril e maio vão ser recolhidos, e aqui automaticamente, em outubro, novembro e dezembro de 2020. Perfeito? Bom, penso aqui que não esqueci de nada em relação aos benefícios que foram concedidos até agora. Também temos um parcelamento especial para dívidas tributárias, que foi anunciado pela Fazenda Pública Federal também recentemente, você pode procurar e verificar isso. Me parece que com 1% apenas de entrada do valor da dívida, já dá para fazer um novo parcelamento, tá bom? Pessoal, é basicamente isso que eu tinha para contar para vocês hoje. Quero agradecer mais uma vez ao presidente Laudelino, do Conselho Regional de Contabilidade do Paraná, sobre essa oportunidade de estar me comunicando de maneira franca, objetiva e direta com os contadores do meu estado, o estado do Paraná. Eu sei que vocês estão na linha de frente. Toda vez que eu dou uma palestra para os contadores, seja associação de contadores, palestras presenciais nos bons tempos recentes, porque agora é tudo aqui para as câmeras, né? Sempre os contadores fazem as perguntas mais pertinentes, sempre fazem um volume de perguntas de muita qualidade, porque vocês efetivamente estão na linha de frente. Quando eu fui empresário, eu lembro até hoje, eu pegava a mão no telefone. Olha, eu sou juiz há 14 anos. Eu fui empresário por 10 anos. Aí o pessoal começa a fazer quando a minha idade, sacanagem isso. Olha só, fui empresário por 10 anos, sou juiz há 14. Eu lembro que eu comecei microempresário, cheguei a ter 3 mil empregados no Brasil, numa empresa de cosméticos. Eu passava a mão no telefone como microempresário, quando tinha o pepino e ligava para quem? Para o contador. E era o Osíris. Se o Osíris nos assistir aí, meu querido Osíris Camargo, um grande abraço. Saudades tuas, viu? Tá vendo? E eu lembro do telefone dele até hoje, não quero fazer propaganda não, nem sei se é o mesmo número. Mas olha que loucura, eu não sei nem o telefone da minha mulher. Porque hoje em dia está tudo ali no WhatsApp, no negócio, e clica em cima do nome, o negócio liga sozinho, não é? Mas o telefone do meu contador eu ligo. Eu lembro. Por quê? Porque eu telefonava para o cara direto no telefone, que era o Disque ainda, né? Lembra do Disque? Os jovens nem sabem por que é Disque Pizza, né? Porque é Disque. Então eu ligava, era 256-8798, lá no Bacaxiri. Impressionante, né? Tá vendo?
Porque eu lembro, porque era direto com o contador. Por isso que eu estou aqui com o maior carinho, atendendo ao chamado do presidente do Conselho para conversar com todos vocês. Espero que vocês tenham gostado. Desculpe se deixei em algum ponto alguma coisa a desejar, mas é um volume muito grande de informações. As informações estão muito dinâmicas, como a gente falou, tem muita informação que não é real e o que é real foi colocado aqui para vocês, tá? Para que vocês possam, com essas informações, chegar numa situação lá que o teu cliente traz e poder fazer uma análise de risco, uma análise completa sobre a situação para você poder tomar a melhor decisão, tá? Então, tá aí o convite para vocês me seguirem no Instagram, é meu Instagram pessoal, tá? Nesse momento de calamidade pública eu abri o meu Instagram pessoal para servir de utilidade pública, Marlos Melec, você pode me chamar lá que eu vou acrescentar você, tá legal? Muito obrigado e eu fico à disposição para qualquer informação aqui no Conselho que seja necessária. Sabendo que nós vamos, se Deus quiser, me permita uma mensagem de paz e de otimismo nesse final, né? É muito duro o momento que nós estamos passando, eu tenho 45 anos de idade, eu nunca vi nada parecido na minha vida. Que você vai no supermercado, tem que passar álcool em tudo, as pessoas não se encostam, não se falam, a gente não pode nem abraçar a própria mãe. É um momento único na vida da gente que serve para a gente refletir um monte de coisas, né? Mas o ser humano é extraordinário, viu? O ser humano olha para o céu e voa, o ser humano olha para o mar e navega, o ser humano olha para outro ser humano e tem uma coleção de sentimentos, né? Amor, ódio, compaixão, pudor, inveja, raiva, compaixão, perdão. O ser humano é extraordinário e a vida é uma só. A gente canta, a gente dança, a gente ama, a gente reza, a gente crê, não importa a tua orientação política, não importa a tua orientação religiosa, os seres humanos são extraordinários e não é um vírus invisível que vai colocar a gente de joelhos e acabar com o nosso modo de viver, com o nosso modo de convivência. Tenha certeza que isso vai passar e virá em breve o momento da retomada. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus.